Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso Café com Santo Antônio. O Evangelho está em Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 a 8, de 14 a 15 e depois de 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. É difícil cuidar da interioridade e, de qualquer forma, ninguém a haveria. Seria difícil ser apreciado e reconhecido, portanto. Não vale a pena investir em algo que os outros não possam valorizar de forma imediata. Então, é melhor seguir as modas e tentar se destacar no que é socialmente reconhecido como valioso. Então, em alguns ambientes, preservar a imagem é a única maneira de progredir e ser aceito pelo grupo. A pergunta que os escribas e fariseus, que são os defensores da correção formal, fazem a Nosso Senhor, vai exatamente aí nessa direção. Os discípulos não respeitam uma prática legalista e não se mantêm dentro das normas. Infelizmente, ouvimos com frequência esse tipo de raciocínio, até mesmo dentro da comunidade eclesial, dentro de nossas igrejas, que muitas vezes acaba sendo um argumento mais farisaico do que evangélico. De fato, pretendemos julgar aqueles que conseguem permanecer na comunidade somente à luz de uma praxis externa que não é respeitada de acordo com certos cânones prescritos. Então, vemos aí alguns que se afirmam ser fiéis e observadores apenas com seus lábios, e por meio de suas palavras conseguem transmitir uma imagem construída e falsa de si mesmos. Mas de seus corações saem inveja, maledicência, fofoca, ódio e ressentimento. Formalmente, porém, eles estão bem, de modo formal, do lado de fora. Pelo contrário, muitas vezes são eles que se colocam como juízes dos outros e procuram a imperfeição externa para eliminar o suposto pecador. Essa é a maneira de adquirirem uma licença externa de correção que os preserva de qualquer acusação. As palavras de Nosso Senhor no Evangelho de hoje são um convite para que cada um de nós se pergunte: a que estamos prestando mais atenção?
onde estamos investindo ali o nosso foco. Podemos nos perguntar se estamos mais preocupados com o que é visto ou com o que realmente está em nosso coração. Podemos nos perguntar se estamos trabalhando para construir uma imagem externa de justiça ou se estamos cuidando da nossa vida interior. Então hoje vamos pensar até que ponto estou preocupado com a minha imagem. Pense sobre isto. E chegamos ao final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.